Oi gente, espero que estejam bem. Eu vim o mais rápido que eu pude para mostrar para vocês essa nova atualização do Notion, que é uma evolução do template button, do botão de template, que a gente pode utilizar para configurar algumas automações na nossa área de trabalho. Só essa semana o Notion liberou várias atualizações. Coisas simples, mas bastante úteis, como alterar ícones de páginas em lote, em uma database, até a evolução do template button para simplesmente button, mas com muito mais funções agregadas. Então nesse vídeo eu vou mostrar como esse botão funciona, como configurá-lo e também algumas ideias iniciais práticas de como utilizá-lo. Então, para que a gente possa ativar esse botão, vocês podem usar o comando barra e buscar por button. A partir disso a gente vai ter acesso aqui a uma janela de configuração desse botão, assim como a gente tinha no template button, mas agora a gente vai ter algumas possibilidades extras. Digamos que o template button ia só até essa primeira opção aqui e agora a gente tem mais 4 extras aqui para poder explorar, tá? A gente pode adicionar o nome aqui ao botão, então, por exemplo, tarefas do dia. Pode adicionar também um emoji ou um ícone, ou ainda deixar sem título, deixar apenas o emoji, que também pode ser muito prático. Então, o que a gente vai configurar aqui é adicionar os passos que essa automação vai realizar quando esse botão for clicado, tá? E para quem ainda tem algum template button configurado aí no seu workspace, não se preocupe porque ele continua funcionando. Ó. Esse aqui eu configurei com vocês no último vídeo, ele continua com a mesma aparência, onde a gente simplesmente consegue colocar aqui, inserir alguns conteúdos que a gente quer que sejam duplicados, e ele vai continuar funcionando perfeitamente. E com o botão aqui, eu também vou poder realizar isso, justamente inserindo blocos. A gente sabe que o Notion em si, ele funciona todo em blocos, Esse é o espaço que a gente vai adicionar o conteúdo que a gente quer que seja replicado. Então, para adicionar uma to-do list, por exemplo, eu posso utilizar esse comando, dos colchetes. E aqui o que a gente pode fazer também é definir se a gente quer que esse conteúdo apareça abaixo ou acima do botão quando eu clicar nele. E vocês podem ver a diferença também a partir aqui do ícone, Aqui nos 3 pontinhos a gente tem também algumas opções, como deletar ou duplicar essa configuração. E isso significa pra gente que a gente pode, adicionar aqui, diferentes ações nesse mesmo botão, nessa minha automação. Inclusive a gente pode definir a ordem em que essa automação ela vai ser reproduzida. E aí eu posso tanto a partir desses 6 pontinhos, porque esse comando vira um bloco, ou simplesmente clicar aqui para ele ir para baixo, ou no caso do que está embaixo, ir para cima. Lembrando que eu vou poder colocar esse botão em qualquer espaço da minha área de trabalho. Ao clicar nele, o conteúdo vai ser duplicado aqui rapidamente. Então essa opção de inserir blocos, ela é bastante parecida com o que a gente já realizava com o template button, Então agora a gente vai buscar evoluir um pouco mais nessa ideia. E a partir daqui a mágica começa a acontecer, A gente vai agora selecionar a opção de adicionar página. Adicionar uma página especificamente a uma determinada database. A gente não vai poder adicionar páginas a outras páginas. A gente já vai aqui, com essa orientação, precisar selecionar uma database. Então fica azulzinho aqui. Para adicionar uma página a essa minha database de tarefas, isso quer dizer que eu vou adicionar uma nova tarefa. E isso vai permitir que a gente possa até mesmo adicionar páginas já pré-configuradas, já com algumas tags específicas, com uma data específica. Mas aqui na descrição, eu vou colocar nova tarefa. E nas propriedades, vamos dizer que eu já quero que tenha uma área específica, então uma tarefa de estudos e também um projeto relacionado. E eu vou selecionar aqui o projeto 1. O prazo e o status eu não vou mexer, vou deixar apenas essas configurações e vou criar aqui, nova tarefa, o título do botão. As configurações todas prontas, vou mostrar para vocês como é que está lá no dashboard. E a caixa de entrada tem justamente as tarefas que não têm um prazo definido, Aqui a gente pode ver pelo filtro. Então, quando eu selecionar o botão, ele mostra aqui que foi criada uma página e eu posso acessá-la clicando aqui em Open diretamente ou voltando lá, a gente já vê aqui que a nova tarefa foi criada. E aqui vocês percebam, eu tenho um template definido aqui para uma nova tarefa, mas nesse caso a automação pelo botão ainda não permite que a gente possa configurar o template. Mas nesse caso eu poderia clicar e já selecionar aqui o template
e definir também a data ali, o prazo, né, dessa minha tarefa. Então, facilmente eu criei uma nova tarefa, já com um projeto também aqui determinado e também a área definida. E percebam que eu só adicionei uma tarefa, né? Eu poderia aqui também adicionar, né, duplicar essas configurações para que fossem adicionadas 2 ou 3 tarefas ou mais, né? Deixa eu mostrar para vocês também a opção de editar páginas. Aqui também a gente vai precisar selecionar uma database. Então, nesse caso, a gente pode fazer aqui relacionada a uma database de hábitos. Mas aí o que acontece, né? Aqui eu tenho os hábitos que eu quero, né, marcar ou concluir. E eu posso criar, né, um botão que edita aquela página para mim, já marcando esses hábitos. E aí eu posso pensar de duas formas. Eu posso criar um único botão que já dá o check, né, nos 4 hábitos, em todos os hábitos, ou a gente vai criar um botão para cada um dos hábitos. E aí, para isso, a gente vai precisar selecionar qual é a propriedade que a gente quer editar, né? Então, a partir disso, a gente vai selecionar aqui, por exemplo, o hábito da academia, né, de academia, e por ser uma propriedade do tipo checkbox, que a gente vê aqui, né, independente se a propriedade tem um ícone personalizado, aqui a gente vai ver, né, o tipo original dela, checkbox. Então, o que a gente vai ter de ação é marcar ou desmarcar, né, essa opção. E aqui eu quero marcar. Mas perceba, eu não quero marcar qualquer página, né, desse meu controle de hábitos. Eu quero marcar a página que estiver identificada naquele dia. Então, para isso, a gente tem aqui um filtro configurado. E aqui a gente vai selecionar a propriedade data, para poder aqui, ó, dizer que a gente quer que essa automação seja executada quando a data for hoje, né? Is today, a data dinâmica. Então, do dia em questão que eu estiver clicando ali, né, nesse botão, tá? E aqui eu dividi a tela para vocês verem, né? Aqui a database original, né, que está ali dentro de algumas páginas. E aqui o botão de academia, e quando eu clicar, ele vai, ó, dar o check aqui na propriedade da academia, né? E o progresso está sendo contado aqui tranquilamente. Mas você também pode usar um botão para criar esse novo dia, né, com esses novos hábitos. Então, vamos agora ver como funciona essa mensagem de confirmação, né? Digamos que você queira realizar um arquivamento em lote, né, de várias tarefas e você não gostaria de fazer isso por engano. Então, você pode criar aqui uma mensagem, né? Nesse caso aqui, você tem certeza que quer continuar e aí você pode também colocar as opções sim, não, do jeito que vocês quiserem, né? Então, pode ser muito útil, principalmente quando você já colocar aqui outras tarefas, né, que vai realmente modificar de alguma forma a estrutura ali do seu template ou os seus dados de uma forma específica, né? Então, quando eu clicar, se você marcar sim, ele vai dar início, né, a um passo seguinte aqui que você pode ter adicionado, né, nesse seu botão. Se não, ele simplesmente para aqui nesse momento. Então, é mais uma opção complementar, né, às outras opções que a gente tem aqui. E a última, né, para abrir uma página, pode ser tanto complementar a outras, como por exemplo, a criação de uma nova página. Quando você cria, talvez você queira que essa página já seja aberta para você configurar. Então, você já deixa aqui como um segundo passo, né? Ou simplesmente seleciona aqui uma página, né, que você quer ter um acesso rápido e você escolhe, né, a forma como você quer que essa página fique visível aqui para você. E pronto, tem um acesso rápido aqui. Então, vamos criar agora alguns botões que misturam um pouco nessas funcionalidades para vocês verem que realmente não é só sobre substituir alguns cliques, mas de realmente automatizar, né, um fluxo de trabalho aqui no Notion. Então, pensando nessa possibilidade da gente poder criar páginas, né, adicionar páginas a determinadas databases, eu tenho aqui essa relação, né, entre os projetos e as tarefas, né, relativas a esse projeto. Então, dentro de cada projeto, eu vou poder ver aqui as tarefas relacionadas, né? Quando eu configuro aqui um template, por exemplo, esse template de projeto de estudos, eu não vou poder criar aqui novas tarefas. Então, o que acontece? Sempre que eu selecionar aqui o template, eu precisaria ainda adicionar as tarefas. Então, nesse caso, são tarefas padrão que eu queria adicionar aqui, que eu precisaria, mesmo com o template já configurado do projeto, adicioná-las manualmente. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar um botão
né, que permite que eu crie essas tarefas relacionadas a essa página de projetos de forma automática apenas a partir de um clique. E eu vou criar esse botão dentro do template. Pronto. Nesse caso, eu vou querer adicionar páginas à minha página de tarefas, né? E aqui eu vou ter tarefa P1, para a gente poder diferenciar, né? E aí, o projeto relacionado, a área aqui eu já vou selecionar, né? Que é a área de estudos. Mas o projeto relacionado não vai ser um projeto existente, né? Nenhum desses que eu já criei. Vai ser o projeto que estará sendo criado, né, a partir desse template. Então, ó, this page vai identificar o projeto, né, da página atual. Então, vai ser um valor dinâmico para que eu possa considerar sempre como projeto essa nova página, né, que foi criada a partir do botão. Eu tenho aqui a configuração dessa primeira tarefa e vou também criar a tarefa 2 e a tarefa 3 com essas mesmas configurações. E aqui, ó, a lista de tarefas padrão. Então, vou colocar aqui um ícone, vou deixar dessa forma. E aí, percebam, né? Vou até deletar esse que eu criei antes. Agora, quando eu criar um novo projeto a partir desse template, eu posso selecionar aqui e depois o template. Ele já vai vir com o botão configurado. E aí, quando eu selecionar o botão, agora sim eu tenho tarefas relacionadas a esse projeto. Elas foram criadas, ó, lá em cima, estão na minha caixa de entrada. Agora eu só vou precisar marcar a data, né? E aqui, se eu quiser deixar também no padrão de template, como eu já mostrei para vocês, simplesmente selecionar aqui o padrão de template da tarefa. Não vou precisar digitar. No novo template de controle financeiro, eu deixei bem fácil esse processo de adicionar um novo ganho, um novo gasto ou um novo investimento, mas a gente também pode usar os botões para automatizar alguns desses passos, para registrar um ganho, um gasto ou um novo investimento. Por exemplo, no caso de novo ganho, a gente precisa, né, definir a fonte de renda, a data, o valor, o balanço, o mês, o ano já está até aqui, né, registrado, e aí a gente pode clicar em registrar para finalizar aqui o registro. No entanto, né, o que é que a gente pode fazer? Vou criar um botão aqui para registrar ganhos recorrentes, né? No caso, por exemplo, de salário. O salário vai vir todo mês, aquele mesmo valor que eu já sei, né? E aí eu vou reduzir esses passos de inserir esse valor, inserir essa categoria. Então aqui eu vou clicar em adicionar página, né? Essa vai ser a opção. O que é que eu vou fazer? Se é um novo ganho, eu vou adicionar uma nova página à minha database de ganhos. Então aqui eu vou selecionar ganhos. Aqui vai ser novo ganho mesmo, vou deixar assim. Mas aí o que conta é a configuração dessas outras propriedades. Então a fonte já vou deixar definida como salário, o valor, vou colocar aqui 3.000. O balanço, né, o ano, já vou deixar também aqui configurado. E o mês e o balanço eu não vou configurar. Vai ser a única coisa que eu vou precisar fazer, porque isso muda, né, todos os meses. É o ideal que a gente realmente faça manual, né, para não ter que alterar isso todo mês e esquecer. A data a gente pode deixar, né, com o valor dinâmico aqui marcado como today, né? Então, a data em que a gente clicar no botão vai ser registrada. Vamos ver aqui? Salário, olha aí a data já registrada, então simplesmente marcando aqui o balanço, né? E aqui o template, a gente já tem o registro rapidinho. Então, vocês podem criar um botão para cada uma das despesas, né? Despesas recorrentes, despesas que tem aí um valor fixo, assim como as entradas e também um investimento que vocês façam aí com frequência, tá? Bem como para outros exemplos aqui que vocês vão poder, né, incorporar no seu template de finanças. Mais um exemplo aqui considerando a minha database de tarefas, né? Eu tenho aqui algumas tarefas para serem realizadas hoje, né? Digamos que eu já realizei todas elas. E aí eu sei que eu tenho algumas tarefas que estão atrasadas, que eram para ter sido realizadas ontem, né, no dia anterior aqui,
e estão aqui marcadas como atrasada e eu posso realizá-las hoje, né? Então, eu criei aqui um botão que faz o seguinte, ele edita, né, essa minha página de tarefas e aqui no filtro eu digo que tarefas eu quero editar. Então, aqui eu identifiquei que eu quero as tarefas em que o prazo foi ontem, né? E, além disso, elas não foram concluídas, né? Então, todas essas tarefas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a propriedade do tipo prazo, né? E vou aqui marcar como today, como o dia em questão que eu estiver ali disposta a realizá-las. Então, quando eu clicar, né, eu vou ver aqui novamente, ó, eu tenho 3 tarefas atrasadas e, ao clicar no botão, todas elas, ó, saíram lá da minha parte de atrasadas e vieram para hoje. Da mesma forma, a gente pode fazer isso para, por exemplo, arquivar, né, várias tarefas, várias páginas aqui ao mesmo tempo em apenas um clique. Então, isso é muito legal também. Então, para a gente poder observar também um pouco mais essa questão dos valores dinâmicos, né, que é isso que é interessante quando a gente está falando de automação, a gente pode aqui observar o que a gente vai poder fazer com determinado tipo de propriedade. Se ela for do tipo relation, digamos, por exemplo, que esse projeto 2 ele não exista mais. Ou já concluí, ou eu simplesmente arquivei. E aí eu quero passar todas as tarefas, né, que tem esse projeto 2 para o projeto 1. Então, aqui eu vou adicionar um filtro, né, eu vou querer aqui todas as tarefas em que o projeto 2 é que está aqui selecionado. E aí eu vou querer substituir, né, replace aqui, esse valor de projeto 2 para o projeto 1, por exemplo. Ou eu posso adicionar, né, um novo projeto, ou ainda remover esse projeto. E é uma substituição que vai ser feita rapidamente, porque aqui vai depender, né, de qual aba, né, de qual das views essa tarefa está. Não vou precisar procurar cada uma delas, né, para fazer essa alteração. Vou fazer isso rapidamente aqui pelo botão. E eu vou adicionar aqui uma propriedade do tipo person, para a gente poder marcar, né, um responsável aqui por essa tarefa. Então, ao selecionar uma propriedade desse tipo, eu também vou ter opções aqui, né, semelhantes àquela da relation, e vou poder ainda utilizar um valor dinâmico. Além de simplesmente marcar aqui uma pessoa específica, né, a automação pode definir aqui como responsável a pessoa que clicar nesse botão. Então, pode ser interessante, né, principalmente para quem trabalha, né, no workspace colaborativo aqui no Notion. E aí a pessoa que clicar, ela vai ficar responsável, já vai ficar ali identificada a sua tag. Pode ser interessante no caso de uma pessoa que revisou algum projeto, né, para a gente saber quem foi que revisou. Então, é uma forma rápida também de fazer isso. Vou deixar aqui a pessoa responsável por todos os projetos, todas as tarefas, na verdade, do projeto 1. Então, quando a pessoa clicar, ela vai assumir todas as tarefas, né, desse projeto 1 aqui rapidamente também, né? Quando a gente tem linhas seguidas aqui, né, páginas uma abaixo da outra, a gente consegue até mesmo, sei lá, mudar aqui rapidamente, né, essa tag. Mas nesse caso foi até interessante porque a gente teve aqui alternado, ó, e com o botão a gente fez, né, essa definição aqui rapidamente e as opções realmente foram potencializadas, né, a partir desses novos steps que a gente pode adicionar aqui, né? Por enquanto não é interessante que esses botões suportem a inserção de links externos, né, que seja um botão aqui de um link para um outro site, por exemplo. Para isso vocês podem usar widgets, existem sites específicos, né, para isso. Então a configuração do seu botão vai depender, né, da necessidade, vai depender de que tipo de atividade você quer realizar e principalmente de que propriedade você quer editar. Vocês viram aí que a gente tem possibilidades diferentes, né, para cada tipo de propriedade e principalmente para alguma delas a gente vai ter valores dinâmicos, que é o que é mais interessante para a gente poder automatizar processos. E o que tem se discutido sobre essa possibilidade, né, dos botões aqui no Notion é que uma evolução óbvia vai ser utilizar esses botões, né, nas propriedades aqui diretamente das databases, o que vai ser muito legal de se fazer também. Então, essas foram algumas ideias básicas, principalmente aqui
com o objetivo de ser didático para vocês entenderem, né, as possibilidades básicas desse botão. Espero que esse vídeo inspire vocês, né, a criar os seus próprios botões, mas considerando que não é só simplesmente, né, pela elegância, pela estrutura desse botão, mas que a gente possa configurar essas automações para de fato ganhar tempo, né, ser mais produtivo e também automatizar passos importantes no nosso fluxo de trabalho. Mas e aí? Quais são as suas ideias para usar esses botões? Comenta aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve para mais. Até o próximo!